Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa iProjectCast, um podcast dedicado exclusivamente para discutir assuntos relacionados à gestão de projetos e como melhorar a sua probabilidade de sucesso no lançamento dos seus produtos e serviços. Maravilha, meu nome é Alexandre Figueiredo, sou cofundador da Figueiredo Consultoria Empresarial, então desde já eu agradeço a participação de vocês, peço que se inscrevam no nosso canal, curte o nosso podcast de hoje, e não deixe de acompanhar acionando o sininho, tá? E acompanhe nas nossas redes sociais, não deixe de participar e ajudar a gente a divulgar o nosso iProjectCast. Então vamos em frente. Hoje a gente vai falar sobre gestão tradicional de projetos. E quando a gente fala sobre gestão tradicional de projetos, a gente sempre acaba lembrando do PMBOK, né? O Project Management Body of Knowledge, ou seja, é aquele guia, né, do PMI, do Project Management Institute, que traz as melhores práticas no que se refere à gestão de projetos. Já fiz uma vez um podcast a respeito de como é a melhor forma de você poder ler o PMBOK, já que é um documento bem grande, com cerca de 700 páginas, além de todos os standards que a gente tem dentro do PMI. Né? Tem uma série de outros documentos que prestam apoio, né? Acabam trazendo mais informações e acabam aprofundando mais sobre temas específicos, como, por exemplo, gestão de riscos, como fazer uma WBS, como fazer, por exemplo, a gestão de um portfólio de projetos, ou como fazer a gestão de um programa. Então, dentro do PMI a gente tem uma série de standards que acabam complementando o PMBOK. Mas, claro, o PMBOK está passando por um processo de revisão, não sei exatamente quando se dará a liberação do a próxima edição do PMBOK, talvez até o final do ano. O processo de certificação do PMI também está passando por uma alteração, para que você possa tirar a sua certificação MP, e a tendência é que a gente tenha aí um enxugamento com relação ao PMBOK, mas aí fazendo realmente a integração das metodologias ágeis de gestão de projetos dentro do pacote de ferramentas ou do portfólio de conhecimento que os gestores de projetos devem ter para poder passar na certificação PMP do PMI. Bom, veja bem, agora, isso quer dizer então que a gestão tradicional de projetos, ou como o pessoal gosta de chamar, o waterfall, né, o planejamento em cascata, acabou? A minha resposta é um sonoro não acabou, certo? Até porque como é que a gente define qual a forma que eu vou utilizar para gerenciar um projeto? Primeiramente, se a gente estiver falando de um projeto onde eu tenho um escopo definido, Alexandre, o que você quer dizer com um escopo definido? Eu estou fazendo desenvolvimento de um prédio, estou fazendo desenvolvimento de uma ponte, eventualmente estou desenvolvendo um veículo, um carro, um avião. Então são projetos que eu tenho um escopo definido. Eu tenho uma entrada, um statement of work, um caderno de encargos, e eu consigo fazer o planejamento de toda a minha atividade. Eu consigo travar um escopo do projeto. E a partir do momento que eu travo o escopo do projeto, eu posso criar uma WBS. Criando uma WBS, eu posso fazer toda a estruturação do projeto e normalmente a gente recomenda, ou ao menos todos os projetos que eu toquei fazendo uso desse tipo de metodologia, eu acabei utilizando uma estruturação do meu projeto por fases. Então eu faço a decomposição de fases do projeto, fase de definição, fase de planejamento, fase de execução, monitoramento e controle em paralelo, depois uma fase de encerramento, certo? Para cada fase, uma série de pacotes de trabalho, e para cada pacote de trabalho você faz o desdobramento ou a decomposição de uma série de atividades. Isso ajuda muito, porque a próxima fase de desenvolvimento do projeto, a partir do momento que eu tenho o travamento do escopo, criei a minha WBS, eu vou partir para o quê? Para o meu planejamento de custos, de prazos, de riscos, né, de tudo aquilo que eu preciso desenvolver dentro do meu projeto. Tendo o projeto estruturado, fica muito mais fácil começar a fazer o quê? O uso de uma série de outras ferramentas estimativas. Por exemplo, simulação de Monte Carlo, certo? Que vai ajudar a gente a fazer a análise de duração de atividades, até mesmo de valor, né, o custo de cada uma das atividades, e até mesmo para poder fazer a análise de risco dessas atividades, né? A gestão de risco é extremamente importante em gestão de projetos, até por conta de que grande parte do modo de falha dos projetos está relacionado a como você faz estimativa de custos, a como você faz estimativa de prazos, a como você faz a gestão dos stakeholders e como você faz a gestão e monitoramento e o plano de ação de contenção, ou para que você possa ao menos
mitigar os principais riscos do seu projeto. Ou seja, gestão de projetos fazendo uso de ferramentas tradicionais, destacadas hoje no PMBOK atual, na edição atual do PMBOK, isso não vai acabar. A despeito de termos uma modificação na forma como o PMBOK será estruturado, ele vai ser enxugado e vão ficar as ferramentas abertas para que os gerentes de projeto possam fazer a sua escolha, e aí podem fazer uso de design thinking, podem fazer uso de canvas de negócio, canvas de projeto, canvas de marketing e vendas, né? Desenvolver alguns canvas diferentes, até mesmo fazer o uso do Project Model Canvas do meu querido professor Finóquio, né? Na época que eu fiz o meu MBA, ele foi meu professor há muito tempo atrás, né? Muitos anos atrás. Então a gente pode fazer uso dessa ferramenta. Qual outra ferramenta eu usaria dentro de um projeto tradicional? Eu usaria, por exemplo, o Kanban. O Kanban ele é aplicado tanto para projetos fazendo uso de técnicas como planejamento em cascata ou até mesmo planejamento em ondas, como também para a gestão ágil de projetos, né? Dentro do Scrum, o Kanban funciona muito bem. Aliás, o Scrum acabou meio que nascendo do próprio Kanban, né? O Kanban é mais utilizado para desenvolvimento de processos. Agora, a partir do momento que eu tenho uma série de atividades planejadas, com responsáveis definidos, com as durações definidas, com os custos definidos, o dia a dia da tocada do projeto é muito melhor que seja feito pelo Kanban e não pelo cronograma, por exemplo, do MS Project, certo? O MS Project, a gente vai acabar utilizando ele como ferramenta, mas o grande fator assim, de uso do MS Project, a grande vantagem de se usar o MS Project, basicamente são 3, né? A definição do caminho crítico, a possibilidade de balanceamento de recursos, e aí muita gente acaba não fazendo uso dessa estrutura, desse recurso que tem dentro do MS Project, que é a possibilidade de alocação de recursos e seus respectivos custos, né, suas taxas, né, de utilização de homem-hora ou de hora-máquina, certo? Ou até mesmo de matéria-prima, ou de insumos que você porventura, ou equipamentos que você porventura tenha que comprar, e com isso você tem um grande benefício, porque a possibilidade de você construir a curva S, que é a curva do seu orçamento na linha do tempo, né? Ele tem essa carinha de curva S justamente porque é uma curva do orçamento, né? Fazendo um paralelo aí com relação ao cronograma e os custos, de forma acumulada você tem uma configuração de curva S. Com a curva S eu posso fazer uso de uma outra ferramenta fantástica, trazida aí pela gestão tradicional de projetos, destacada também dentro do PMBOK, que é a gestão do valor agregado. Eu diria para vocês que não existe gestão de um projeto caso você não faça a gestão do valor agregado, porque através dele você vai conseguir obter uma série de indicadores fundamentais para o monitoramento, controle e até mesmo para a previsão de como o cronograma está caminhando, de como o projeto está caminhando, se você tem uma probabilidade de fechar o projeto fora do prazo ou de você ter um estouro no seu orçamento, ou seja, é a única possibilidade que você tem de criar alguns indicadores extremamente importantes e relevantes para que você possa monitorar e garantir uma maior probabilidade de sucesso no projeto. Em paralelo, eu faria algumas recomendações para vocês. Por exemplo, dentro das empresas, principalmente se você estiver trabalhando numa estrutura matricial, muito provavelmente você tem uma série de procedimentos internos da empresa, ou seja, a gente chama de ativos organizacionais. Então, para gerenciar o projeto, eu diria que primeiro você deveria desenvolver uma sistemática de gestão de projetos, criar uma série de procedimentos, né, manuais de instrução sobre gestão de projetos, procedimentos com relação à abertura do projeto, codificação do projeto, como fazer o kick-off do projeto, como fazer as reuniões de monitoramento e controle do projeto, como criar um comitê de projeto, como fazer o planejamento de prazo, como fazer o planejamento de custos, como fazer o planejamento dos riscos, como fazer o monitoramento e controle, como encerrar um projeto, como fazer processo de aquisição. E aí você pode fazer a união sua sistemática de gestão de projetos com algumas normas já implantadas na empresa, por exemplo, a ISO 9000 ou a ISO a TS 16.949, né, mais voltada para a indústria automobilística, e você faz a mistura desses procedimentos, combinando os procedimentos de gestão de projetos com os procedimentos internos de gestão da qualidade. Sem esse tipo de estruturação, muito provavelmente você vai ter problema, porque se você não conhece os ativos organizacionais, ou seja, os procedimentos internos, muito provavelmente, à medida que você começar a fazer a gestão do seu projeto, você vai começar a ter uma série de problemas e barreiras internas por conta
dos procedimentos, ou seja, dos ativos internos que estão disponíveis ou implantados dentro da sua corporação. Maravilha, então a resposta é: gestão de projetos tradicionais não vai acabar. O fato é que para cada determinado projeto, para cada determinado produto, eu tenho que tomar uma decisão de qual caminho eu vou seguir, qual ferramenta eu vou utilizar. Gestão tradicional, né? Posso até fazer um planejamento em ondas, posso fazer um planejamento cíclico à medida que eu vou avançando no projeto. É uma falácia dizer que se você está fazendo a gestão tradicional de um projeto, você não sabe o que vai acontecer com o produto do projeto, né? O deliverable do projeto, só quando você vai entregar lá no final do projeto. É uma falácia, porque isso, na verdade, você pode fazer o planejamento em ondas, tá? E à medida que você tem um avanço com relação à confiabilidade do produto, e à medida que você vai criando incrementos, né, ou deliverables de cada fase, de cada milestone que você tem no projeto, você tem já um maior nível de confiabilidade, e aí você parte para a abordagem definitiva, né, para fazer o processo de aprovação de produto, de produção, por exemplo. Tá? Até mesmo desenvolvimento de software é possível ser feito dessa forma. Tá? Antigamente, como é que era feito? Ninguém utilizava Scrum, por exemplo, né? Então era feito dessa forma. Então não acabou, né? Projetos, principalmente onde a gente tem um escopo muito bem definido, e a partir do momento que a gente tem um escopo muito bem definido, é possível fazer o salvamento do baseline, e à medida que a gente faz o salvamento do baseline, tudo aquilo que você tiver de modificação, ou de produto, ou de processo, você pode administrar via change request. Então você deve ter um processo de abertura, de solicitação de mudanças e um processo de aprovação, um Change Request System, e aí a partir do momento que você tem o baseline salvo do seu projeto, tudo aquilo que ocorrer pela frente deve passar por esse processo de monitoramento, né, e de gestão de mudanças dentro do projeto, para que você possa, inclusive, conflitar os dados atuais do projeto contra aqueles indicadores iniciais do seu business plan. Aliás, esse é um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, e o último deles, para terminar esse podcast, é a necessidade e importância do business plan. Até para isso eu criei um canvas do business plan, onde mostra de fato qual é a sequência lógica e todas as informações necessárias para que você saiba aquilo que você está desenvolvendo, tá? Como uma saída do processo de design thinking. Então, o processo correto que eu recomendo até mesmo dentro dos meus treinamentos, principalmente do War Room Traditional Project Management, e o outro também, o War Room Agile Project Management, é começar o processo pelo Design Thinking, um método extremamente interessante para que você garanta um processo de ideação, né, mais correto e assertivo com relação aos desejos do cliente. Depois você faz um planejamento via Canvas, né, um tipo de um planejamento mais colaborativo, faz o business plan, né, trava o Project Model Canvas, tá? Se você vai colocar o produto no mercado, vai fazer um lançamento, inclusive estou para liberar um e-book a respeito de lançamento de produto, né? A sequência, né, de e-books, um e-book para gestão de projetos, e-book para marketing e vendas e um e-book para lançamento de produto. Então será o War Room Product Launch Management, tá? A ideia é um e-book exclusivo para lançamento de produto, lógico, fazendo uso aí de técnicas extremamente interessantes e importantes com relação a marketing digital. Maravilha? Então esse foi o iProject Cast. Mais uma vez, gostaria de agradecer. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso podcast, né, de compartilhar e acionar o sininho para receber as novas atualizações. Um forte abraço e uma boa semana. Até mais. To this podcast, that's because you search for knowledge. Welcome and be part of our team. Here you will find information about project management, marketing, sales,